Fala, galera! Vamos continuar nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. E agora eu vou falar de alguns ângulos que a gente precisa saber de cabeça os valores de seno, cosseno e tangente. Na aula anterior, eu tinha falado que o ângulo tem sempre o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Só que imagina você gravar de cabeça todos os ângulos, né? A gente viu também no vídeo anterior que alguns ângulos ele já dá na questão, os valores, né? Só que três ângulos, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus, esses a gente tem que saber de cabeça, beleza? E aqui eu montei uma tabela para que a gente possa gravar de cabeça esses valores. Que você não saiba de cabeça, mas que você saiba pelo menos montar a tabela. Então, toda vez que eu falar de seno de 30 graus, eu sei que isso dá meio, que é o mesmo valor de cosseno de 60. Lembra que eu falei da propriedade? Que cosseno é o seno do complementar? Então, cosseno de 60 é o seno de 30. E o cosseno de 30 é o seno de 60. Como 45 é seu próprio complementar, seno e cosseno são iguais. Beleza? Eu também falei que seno e cosseno eram sempre menores do que 1, né? Então, se você olhar aqui dá 0,5, né? Aqui, usando raiz de 2 como 1,414 aproximadamente, vai dar 0,707. Vou botar só 7. E aqui é 1,732. Isso vai dar aproximadamente 0,866. 866. Mas isso aqui você não precisa gravar não, tá, gente? O ideal é que você saiba montar a tabela. Então, eu vou ensinar vocês agora a montar essa tabela, beleza? E eu vou fazer isso usando uma musiquinha, que isso já é tradição nas minhas aulas presenciais de trigonometria. Então, a gente vai cantar essa musiquinha aí. É uma musiquinha com tema infantil, que você já lembra de cabeça, só memória afetiva já traz essa melodia, que é aquela do Jingle Bell, né? Então vamos prestar atenção na letra. É assim que começa a música. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Não vou cantar de novo, você volta aí o vídeo e escuta essa musiquinha até você gravar, certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Grava essa tabela, aprende a montar, que isso vai ser importante. Vamos resolver questões agora, duas questões sobre esse assunto. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Beleza? Então aqui, ó, é uma faixa de papel, né, um pedaço de papel que ele vai enrolar o cilindro. Beleza? Tudo bem? Qual o valor da medida da altura do cilindro em centímetros? Beleza? Então, para o vídeo, tenta fazer, certo? Vamos começar aqui agora a resolver. O que eu quero nessa questão? Eu quero a altura do cilindro, beleza? Eu quero a altura do cilindro. Tudo bem? Certo? Então, eu quero esse cara aqui, ó.
certo? E a altura sempre vai formar o quê? Ângulo reto. Que informações mais ele disse no texto? Que o ângulo aqui é de 30 graus, já está no desenho, não preciso nem fazer, certo? Tudo bem? Então, vamos marcar o H aqui, que é quem eu quero saber. Agora, essa diagonal, ela me diz quantas voltas eu dei com a folha no cilindro. Olha, toda vez que essa diagonal passar pela linha central aqui de novo, é porque deu uma volta completa, concorda? Então, olha, ele foi lá atrás, primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta volta, chegou aqui, ele deu 6 voltas completas, não é isso? Então, eu fui enrolando o papel e dei 6 voltas com esse papel no meu cilindro, ok? Então, esse comprimento aqui, ele não deu 6 voltas na circunferência? Se você voltar lá no vídeo da circunferência, você sabe que cada volta é um comprimento da circunferência. E esse comprimento é 2πr. Ok? Agora, vamos lá. Quem é o raio da base? Quem é o raio da base? Olha aqui. O raio da base mede 6 sobre π. Ok? Uma volta é 2πr, concordam? Uma volta é 2πr. Só que quantas voltas foram dadas? 6 voltas. Então, eu vou ter que multiplicar esse 2πr. Por 6, porque ele deu 6 voltas. Ok? Então, vai ficar 2 vezes π vezes 6 sobre π, que é o raio, 6 vezes. Porque 6 é o número de voltas, beleza? Vamos lá. Tem um π multiplicando e um π dividindo, não tem? Operações inversas, você pode cortar. 6 vezes 2, 12, vezes 6, 72. Certo? E já tem aqui a resposta letra E, ó, já pedindo para ser marcada, mas você não vai cair nessa. Você não tem furor juvenil. Calma para fazer a questão, beleza? Ok, vamos lá. Então, x é 72 agora. Ok? E eu quero H. Qual é a palavra-chave para resolver problemas de trigonometria? Você já gravou. SOCATOA. Mas vamos identificar quem é quem nessa história? Olhou para o ângulo reto. Quem é que está do outro lado? Hipotenusa. Olhou para o ângulo de apoio. Quem é que está do outro lado? Oposto. Quem sobrou? Adjacente. Esse é o caminho. Identificar quem é quem. Depois que identificou quem é quem, eu quero o oposto, tenho o adjacente. Ó. Oposto com adjacente, tangente, SOCATOA, beleza? Certo? Então, vem comigo. Tangente de 30 é H sobre 72. Ele te deu a tangente de 30 no texto? Não. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter construído a tabela antes, né? Então, olha para cá. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, vamos aplicar aqui. Raiz de 3 sobre 3 é H sobre 72. Multiplicando cruzado, 3 vezes H é 72 raiz de 3. O H vai ser 72 raiz de 3 dividido por 3. Passa para o outro lado, dividindo. 72 dividido por 3. 7 por 3 dá 2, sobra 1. 12 por 3 dá 4.
A raiz você não divide com o número. Raiz só multiplica e divide com outra raiz. Beleza? Então, é número com número, raiz com raiz. Então, vai ficar 24 raiz de 3. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Beleza? Usamos tangente. Mas se ele quisesse outra coisa, se ele quisesse saber o tamanho dessa faixa diagonal, se ele quisesse saber o tamanho da faixa diagonal, não fosse a altura do cilindro, mas a faixa diagonal, o que você ia ter que fazer? Adjacente com hipotenusa. Sairia pelo cosseno. Cosseno de 30. Ok? Então, pensa nisso. Beleza? Certinho? Ótimo. Então, você tem que identificar quem é quem e depois usar a palavra-chave para saber qual a razão trigonométrica que você vai usar. Último exercício desse vídeo. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metro de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio é... Para o vídeo, que eu vou corrigir agora. Então, de novo, primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir quem eu quero. Podemos afirmar que a altura do prédio, ele quer a altura do prédio, ó. Quem é a altura do prédio? Não é tudo isso aqui? Certo? Só que o meu triângulo, ele só vem até aqui, ó. Correto? Esse é o meu triângulo que eu vou usar. Triângulo esse que é retângulo. Beleza? Então, eu só consigo calcular esse triângulo. Se aqui embaixo é 80 raiz de 3, ó, vem aqui para cima 80 raiz de 3. O que eu consigo calcular é só essa alturinha aqui. Daqui até aqui. Beleza? Tudo bem? E como que eu faço para calcular essa alturinha? Mesma coisa que a gente está fazendo já desde o início. Ó, vamos identificar quem é quem? Ângulo reto, para cá, hipotenusa. Sempre oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Olhou para o ângulo de referência, cateto oposto. Quem sobrou? Cateto adjacente. Beleza? Certo? Ok. Então, vamos continuar. Qual é a palavra-chave? Só catoa. Quem que eu quero? Eu quero o oposto. Tenho o adjacente. Oposto com adjacente, tangente novamente. Beleza? Certo? Ah, Antônio, vai ser sempre tangente? Não, mas muitas vezes vai. Beleza? O que você tem que fazer? Identificar quem é quem, depois ver quem você tem, quem você quer. Beleza? Tangente de 30 é h sobre 80 raiz de 3. Tangente de 30 a gente já falou lá, né? Raiz de 3 sobre 3. Quando eu multiplico o cruzado, olha o que acontece. 3 vezes h, e aqui 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 você pode multiplicar, porque é raiz com raiz. E aí vai ficar quanto? Raiz de 3 vezes 3. Raiz de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Que número que vezes ele mesmo dá 9? 3. Beleza? Então, vai ficar 3 vezes h igual a 80 vezes 3. Esse 3 não passaria para cá dividindo? Não teria um 3 multiplicando e um 3 dividindo? Você não ia cortar? Então, já pode cortar daqui, ó. Então, o h é 80. Graças a Deus que não tem 80 aqui na resposta, né? Porque senão você ia marcar com furor juvenil. Calma. Calma aí. A altura não é todo o prédio e eu não calculei só um pedaço. Quanto que é esse pedacinho aqui? Olha, ele está dizendo aqui, ó, 1,6. Então, a altura total vai ser o 80 que eu acabei de calcular, mais o 1,6. 81,6. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Aprendi tudo, Antônio. Beleza, parabéns.
Se não entendeu, volta um pouquinho no vídeo. Mesmo assim, se não tiver entendido, coloca comentário aí no vídeo, tá bom, gente? Valeu, obrigado, tchau, tchau.